Imagina uma cidade com 6 milhões de habitantes, do tamanho do Rio de Janeiro, onde as pessoas plantam a própria comida em terrenos do governo, de graça, sem fiscalização e onde ninguém rouba a horta de ninguém. Isso existe e mudou a forma como eu, planejador financeiro, enxergo duas coisas: como a gente vive e como a gente trabalha. Se você assistiu ao primeiro vídeo dessa série, sabe que eu fui para a China. No vídeo anterior eu falei sobre posicionamento e inovação, enquanto eu estava na maior feira de negócios em Hong Kong. Hoje é a segunda parte da viagem e eu já estou aqui de volta no Brasil, mas eu não queria deixar de falar sobre a segunda parte da viagem, porque ela foi muito diferente. Nós saímos de Guangzhou e fomos para Hangzhou com um objetivo muito claro: entender a China por dentro. A cultura, o dia a dia, as fábricas, os processos. Como que as coisas funcionam na prática. E aí eu voltei da segunda parte com dois aprendizados que eu acho que todo planejador financeiro precisa ouvir. Um deles sobre finanças pessoais, o outro sobre carreira. Os dois saíram de lugares que você nem imaginaria: uma horta no meio da cidade e uma fábrica no interior da China. Então vem comigo. Hangzhou é uma cidade enorme, 6 milhões de habitantes. E logo que a gente chegou, fomos recebidos por duas chinesas que trabalham numa empresa parceira nossa. Elas foram nossas anfitriãs ali na cidade. Nos levaram para almoçar, mostraram a cidade, contaram sobre a cultura local, sobre o dia a dia delas. Foi durante esse almoço, numa conversa aparentemente casual sobre a vida delas, que uma delas me contou algo que eu não consegui mais tirar da cabeça. Ela me disse o seguinte: em Hangzhou e em várias outras cidades da China, existe uma prática de horta comunitária. Funciona assim: muitas dessas cidades chinesas eram rurais. Com o crescimento da China, elas se urbanizaram muito rápido e elas viraram metrópoles, mas a cultura rural permaneceu. As famílias continuaram acostumadas a plantar a própria comida. Então hoje, mesmo com 6 milhões de habitantes, existem terrenos do governo espalhados pela cidade. Terrenos que não foram construídos, que não vão ser construídos tão cedo. E esses terrenos são usados pelas famílias para plantar, de graça, sem cobrança, sem fiscalização. A pessoa chega, se tem terreno disponível, ela começa simplesmente a plantar. E segundo elas, tem terreno disponível para quem quiser na cidade. A horta da família dela fica a 5 minutos de casa. Ela vai a pé, colhe os seus vegetais frescos, volta para casa e cozinha, todo santo dia. E aqui vem a parte que mais me impressionou: ninguém rouba de ninguém. Existe um acordo social de que aquele espaço de cada família é daquela família. E olha só, funciona em uma cidade com 6 milhões de habitantes, funcionando exatamente assim. E eu fiquei dias pensando nisso, e como planejador financeiro eu consegui tirar 3 lições muito claras dessa história. A primeira é sobre simplicidade. A gente vive hoje num mundo globalizado que repete o tempo todo que a gente precisa comprar, precisa ter, precisa consumir. E precisa ser agora, imediato. E a China me lembrou de uma coisa óbvia que a gente esqueceu: a gente não precisa de tudo isso para viver bem. Dá para você viver com o que você mesmo produz, dá para viver com menos. A segunda é sobre economia doméstica. As próprias anfitriãs me disseram: isso gera economia real para a família. Não é nada simbólico, é dinheiro que não sai do bolso todo mês. É o supermercado que acaba pesando menos e que entra uma reflexão para quem, como eu, trabalha com finanças pessoais. Quantos dos nossos clientes dizem que não conseguem economizar mais 10, mais 20% da renda? Quantos acham que o orçamento está no limite? Na maioria das vezes, não está. O que está no limite é a percepção do que é essencial. Outras culturas fazem isso de forma muito tranquila, muito efetiva. A gente esqueceu que é possível. E a terceira é sobre resiliência financeira. Quem produz parte do que consome depende menos do sistema, depende menos do preço do supermercado, da inflação do mês, do delivery. Isso é resiliência. Resiliência é um dos pilares que a gente, planejador financeiro, deveria estar ensinando para o cliente. Não só reserva de emergência e renda fixa, mas resiliência de estilo de vida. A China me ensinou que finanças pessoais não começam na planilha, começam em como você decide viver. Outra coisa muito legal que fizemos foi pegar a estrada e ir mais ainda para o interior da China. 2 horas de carro com as nossas anfitriãs até uma cidade do interior chamada Wuyi. E o motivo da visita era um só: conhecer uma fábrica por dentro. É uma fábrica de 200 funcionários e a gente teve acesso a tudo: o chão de fábrica, o maquinário, os processos, a rotina do dia a dia. E o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: muito do que acontece ali é automação. Máquinas programadas, processos definidos, linhas que rodam com precisão. Mas o humano continua lá, trabalhando junto, não substituído. Ele está integrado. Isso me fez pensar numa discussão que a gente tem tido muito no Brasil, principalmente na nossa área. Será que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial? Será que o planejador financeiro vai acabar? Aquela fábrica me trouxe uma resposta interessante. E a resposta não é que a maioria das pessoas espera. Eu saí de lá com 2 lições muito claras sobre carreira. E as duas se aplicam direto ao planejador financeiro. A primeira: profissional do futuro é o que une capital intelectual com automação. Não é o humano contra a máquina, é o humano com a máquina. A fábrica não demitiu ninguém para colocar automação. Ela colocou automação para que o humano entregasse mais com mais qualidade. O planejador financeiro que vai se diferenciar nos próximos anos não é o que ignora a IA, nem o que é substituído por ela. É o que aprende a usar a IA, automação, ferramentas para entregar mais valor para o
o cliente, para poder atender melhor, para analisar mais rápido, para personalizar mais. Quem não fizer essa ponte vai ficar para trás. Não porque a tecnologia vai tomar o lugar, mas porque outro planejador que usa a tecnologia vai tomar. A segunda, processo bem definido é divisor de águas. Aquela fábrica funciona porque cada coisa acontece em cada hora. Cada etapa tem um lugar. Se o processo falha, a qualidade cai. Simples assim. E aqui vai uma pergunta que eu te faço, planejador financeiro que está assistindo. O seu atendimento tem processo? O seu onboard de clientes tem etapas claras? A sua revisão de plano tem uma estrutura? Ou cada cliente é atendido de um jeito diferente, dependendo do humor do dia, do tempo que sobrou na semana? Que se é assim, a qualidade da sua entrega não é constante. E qualidade inconstante não gera confiança. E aí, sem confiança, não tem relação de longo prazo com o cliente. A fábrica chinesa me ensinou que processo não é burocracia. Processo é o que sustenta a qualidade. Eu voltei dessa segunda parte da viagem com uma frase na cabeça que resume o que eu aprendi. A China me ensinou que viver bem e trabalhar bem seguem a mesma lógica. Simplicidade na base, processo na execução. A horta ensina o como viver, com menos, com propósito, com resiliência. E a fábrica ensina o como trabalhar, com processo, com integração entre humano e tecnologia, com qualidade constante. E como planejador financeiro, eu acho que a gente tem a responsabilidade de levar esses dois aprendizados para duas pessoas, para nós mesmos, na forma como a gente constrói a própria carreira e a própria vida financeira, e para os nossos próprios clientes, na forma como a gente os ensina a viver e a se organizar. Agora eu quero saber de você, das duas lições, qual fez mais sentido? A da horta, sobre simplicidade e finanças, ou a da fábrica, sobre processo e carreira? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal. A minha viagem da China acabou, mas eu levo comigo muitos aprendizados para a minha vida inteira. Um abraço e até o próximo.